teste da reconciliação. Abraão, apesar de tudo, resgata Ló. Então vamos lá. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Bom, quando Abraão ouviu que o seu sobrinho Ló estava preso, tinha sido levado cativo, ele reuniu então, como está aqui escrito, os 318 homens capazes, treinados, que nasceram na sua casa e sai para socorrer Ló. Você vê que ele tinha 318 homens nascidos na sua casa, quer dizer, foi gerado ali, eles foram gerados ali, e eles eram bem treinados, capazes de ir para uma guerra. Olha só. Jesus disse, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É o que a gente vê aqui Abraão fazer. E é o que nós somos ensinados a fazer. Então, há pessoas que nós precisamos afastar, nos afastar delas. Mas há relacionamentos perdidos que nós precisamos resgatar. Que muitas vezes Deus, Ele está deixando claro, às vezes você nem quer. Você não quer, você está meio que... Mas Deus está deixando claro que vai ser preciso aquilo. E qual é a nossa... Onde está a nossa grandeza aí, né? Porque, às vezes, o relacionamento que você tem que resgatar, ele não vai ter nada como Ló para te oferecer. Você tem que ir lá salvar, você tem que ir lá buscar, você tem que ir lá cuidar. É algo de que Deus te manda fazer, é uma tarefa espiritual, é uma missão espiritual. Né? Muitas vezes nós não queremos de forma alguma. Eu tenho comigo que Abraão, quando recebeu a notícia, aquilo foi uma missão, vou ter que resgatar, mas não era, puxa vida, né? Vou para uma guerra, o Ló escolhe, faz tudo do jeito dele, depois eu tenho que sair e enfrentar tudo isso. Já vimos como Ló entra no espírito da contenda, tenta lograr, alcançar vantagem sobre Abraão e a sua cobiça, né, o arrasta para ingratidão e desonra, e por fim, o que a gente vê? Perdas irreversíveis. Ele estava debaixo do manto e da proteção profética de Abraão. Deus várias vezes se refere a Abraão como um profeta, inclusive defendendo Abraão sobrenaturalmente. Mas Ló nunca você encontra ele sendo reconhecido dessa forma por Deus. Ele estava, na verdade, de carona na unção de Abraão. Então, Ló, enganado pela cobiça, que é o que a gente viu, achando que ele estava sendo esperto, embriagado pela medida de sucesso, sabe quando a pessoa tem um sucesso ali, que parece que ela está recebendo, está conseguindo alguma coisa, mas, meu Deus, é só engano. Aquilo é para afundar com ela mesma. Então, embriagado pela essa medida de sucesso momentânea, enganosa, que ele tinha alcançado,
acabou entrando numa guerra perdida. De todas as maneiras. Eu não vou entrar muito hoje em todas as perdas de Ló, porque assim, a maioria já conhece, é feia a coisa, a história dele. O lugar que ele escolheu seria, na verdade, palco de uma guerra envolvendo 9 reis. E o que a gente vê? O juízo de Deus já estava vigorando aqui, nesse lugar, né, que culminaria depois numa destruição grande de Sodoma, Gomorra e mais cidades que estavam ao redor. Então, na verdade, Deus começa a trazer juízo aqui sobre a terra para simplesmente entregá-la a Abraão no futuro. Os reis do vale de Sinear atacam os reis do vale de Sodoma e Ló simplesmente perde tudo e ainda é levado cativo. Então, foram 5 reis contra 4, os 5 foram capturados, eles perderam, porque foram lutar contra Quedorlaomer, que vinha prevalecendo, e olha que coisa mais incrível. 5 reis perderam para 4, que vinha um deles que vinha liderando, e Abraão vai e vence tudo, e vence Quedorlaomer, que está prevalecendo. Então, aqui nós presenciamos o que? A nobreza de Abraão. Abraão não somente se alegrava e deixou essa lição para nós, com o sucesso dos outros, como também se entristecia com o fracasso alheio, como a Bíblia nos ensina ainda aqui em Romanos, que fala, vou ler só alguns, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Muitos celebram o fracasso de pessoas que fizeram mal a eles, mas Abraão não fez isso. Muito pelo contrário. Ele foi em resgate Ló, e isso despretensiosamente. O que ele ia ganhar com isso? O que trouxe para ele vários créditos no sentido de conquistar a terra prometida, porque quando você planta a boa semente, isso vai voltar poderosamente para a sua vida. Ele conseguiu resgatar Ló e tudo que ele possuía, tudo, derrotou um rei que vinha prevalecendo por anos, obteve a bênção de Melquisedeque, que foi algo grandioso, que nós vamos falar mais na frente, algo grandioso para a vida dele, e por fim alcançou a vitória sobre o legado de Sodoma, porque o rei de Sodoma teve a oportunidade de mudar. Ele esteve com Abraão e viu que foi Abraão que conseguiu que ele, com mais 4 reis, no total 5, com os seus exércitos, não tinham conseguido. E aí ele viu que aquilo foi Deus. Deus operou ali. Por quê? Porque esse homem, ele mostra nobreza, resgatando alguém que tentou tirar vantagem, que não ofereceu nada de bom para ele, que na verdade assim, ele ia ganhar com Deus, porque com Ló ele não ia ganhar nada.
Nada. Então, eu creio, e mais uma palavra que nos leva para onde? Maturidade. Porque para onde Deus está nos levando, precisa de maturidade. Deus quer um povo maduro, líderes maduros, homens e mulheres maduros, obreiros maduros, um povo maduro, uma igreja madura, para ele fazer o que ele quer fazer. Gente que faz o que é preciso, não o que tem vontade. Porque às vezes você vai fazer algo, você vai tomar uma decisão, você toma uma decisão que aquilo não é agradável, aquilo não traz nem nada. O que Ló oferecia para Abraão? Ló estava na aba, ele estava ali, desfrutando da unção do Abraão, porque ele mesmo não forneceu nada para Abraão. Não levantava um altar, a gente não pega ele orando, ele não oferece nada para Abraão. Muito pelo contrário, ele criou problema para Abraão. Não vejo que Abraão queria ter relacionamento com Ló. Mas você vê que ele entende da parte de Deus que ele deve fazer. Ele faz, e isso amontoa bênçãos na vida dele. Então, a gente precisa parar e ver o que é. Essa é uma pergunta. Existe alguém que você precisa resgatar? E que Deus está nos ensinando, sabe por quê? Nós vivemos numa sociedade hedonista, egoísta. Eu estou ocupado, o povo já bota até lá no celular dele, ó, ocupado. Não me peça nada emprestado, não fale comigo, não me manda mensagem que vai me dar trabalho para responder. É assim, e crente não pode ser assim. Crente não pode ser assim. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não vive, ele não sucumbe à cultura. Que cada um está... Você vê que a cultura que nós vivemos é um povo que não quer casar, não quer ter filho, no máximo um cachorrinho. Você vê que as lojas de bebês estão acabando e os pet shops estão aumentando. Não que eu quero, quem tem pet shop, eu abençoo o seu pet shop, que você tenha muitos cachorrinhos lá e tal, em nome de Jesus. Agora, o ponto é que você pode ter uma família e ter um cachorro também. Agora tem gente, não quero ter. Eu não quero ajudar ninguém, eu não quero apoiar ninguém, não quero falar com ninguém. Você vê que as pessoas fogem de falar, muitas vezes, com as pessoas. E crente não é assim. Crente não é assim. Como nós vivemos numa geração muito ferida, é orfandade, é tanta... Então, as pessoas elas vão se fechando no mundo, vão para o seu auto-isolamento induzido, e elas não querem envolvimento com as pessoas, não quer ajudar ninguém, não quer falar, não quer. Mas, muitas vezes, a questão não é... Não tem a ver com o que você quer, não quer, que eu não quero isso. Tem a ver com uma missão. Muitas vezes Deus está colocando algo diante de nós e aquela atitude vai atrair tanto resultado para a sua vida. Sabe, você resgatar alguém, resgatar o Ló da sua vida. Abraão não voltou a conviver com o Ló. Mas ele foi lá resgatar o Ló. Alguém acha que Abraão estava com vontade de sair e ir para uma guerra, perseguir, andou uma distância enorme? Gente, é óbvio que não. Se perguntar, se a gente tivesse com Abraão, você queria ir para aquela guerra? Eu ia falar, claro que eu não queria. Mas eu entendi de Deus que eu tinha que ir. E ele foi resgatar o fraco do Ló,
aquele que vivia na cobiça, que não trouxe nada de bom para ele. Mas ele mostrou que Deus, naquela situação, para todo mundo, para os inimigos, para o rei de Sodoma. E você vai ver que ele foi muito abençoado por Melquisedeque, por Deus. Porque tem atitudes que nós tomamos, que a sua carne está berrando que não quer. Mas o Espírito está dizendo, faça, porque isso vai atrair vitória para a sua vida. Então, existe alguém que você precisa resgatar, mostrar a bondade de Deus, mostrar nobreza. Nessa prova, Abraão foi muito bem sucedido. Ele passou. E eu creio que, ainda mais nessa última hora, né, a gente vê as coisas se acirrando e tal. Sabe, nós precisamos mais do que nunca mostrar Cristo, mostrar o amor de Cristo, resgatar pessoas, falar do amor dele. Nós não podemos ficar calados, nós não podemos viver num mundinho reclusos ali, um mundinho egoísta, não. Nós precisamos aprender. Tem que ter reconciliação, tem que resgatar alguém, tem que mostrar, Deus está te levando a mostrar amor, nobreza, grandeza, maturidade. Isso vai atrair para a sua vida resultados muito grandes, como atraiu para ele. Amém?